Quem é a Wanda Silva, candidata à União de Freguesias de Areias e Pias? Então, Wanda Silva, tenho 52 anos, sou natural de Pias e naturalmente candidata à presidência da União de Freguesias de Areias e Pias pelo Partido Socialista. Estudei Contabilidade e Gestão e a maior parte da minha vida profissional tem estado ligada à área da gestão. Atualmente dedico-me a investimentos imobiliários, nomeadamente à compra e venda de imóveis no concelho de Ferreira do Zezer. Hoje tenho o privilégio de ter uma vida profissional que me permite dedicar tempo e energia a esta causa, que é, acima de tudo, cuidar das pessoas da União de Freguesias de Areias e Pias. Considero-me uma pessoa determinada, persistente e resiliente. Nunca baixo os braços perante as dificuldades, encaro cada desafio com responsabilidade e espírito de missão. Reconheço-me no altruísmo, acredito na proximidade com as pessoas, na força do trabalho em equipa e na importância de construir soluções sustentáveis que melhorem verdadeiramente a vida da nossa comunidade. A minha candidatura representa compromisso firme, o de quem conhece a realidade local, valoriza o rigor na gestão e coloca as pessoas no centro de todas as decisões. Muito bem, está feita aqui a sua apresentação. Passamos para o Miguel Bernardo do Chega. Quem é o Miguel? Sou natural de Areias, resido há cerca de 20 anos num lugar chamado Meneixas. Foi lá que sempre trabalhei, ajudei os meus pais numa empresa agrícola que construímos. Depois, durante esse processo, fui estudar para Lisboa Engenharia Agronómica. Fiz a licenciatura, continuei sempre a ajudar os meus pais. No início estávamos em Covid, vinha todos os fins de semana trabalhar lá na empresa. Depois comecei o mestrado. Neste momento estou a fazer o estágio aqui numa empresa aqui no concelho e estou quase a terminar. Falta acabar a tese e está feito. Durante este processo que tive em Lisboa, percebi que houve problemas que emergiram e cresceram bastante. Comecei a mudar um bocado de mentalidade. Agora surgiu esta oportunidade e sinto que está nas nossas mãos fazer alguma coisa diferente para não deixar que estes problemas se instalem de forma mais grave na nossa freguesia e no nosso concelho. Muito bem, António, atual presidente da União de Freguesias. Quem é o António Oliveira? O meu nome é António Oliveira. Nasci na localidade de Telhado das Areias. Resido atualmente na localidade de Pias. Estou ligado ao associativismo desde há 30 anos atrás. Em algumas associações, como por exemplo o Grupo Desportivo de Pias e Rancho Folclórico, a Associação de Melhoramento e Bem-Estar Social de Pias, com sede na Frasoeira. Nas lidas autárquicas, há cerca de 30 anos estou associado a elas, como fiz parte da Assembleia de Freguesia, fiz parte da Assembleia Municipal, fiz parte desde o ano 2013 de secretário da Junta da União de Freguesias de Areias e Pias, e há cerca de 2 anos sou o atual presidente da União de Freguesias de Areias e Pias. Quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns ao emissor regional do César por esta iniciativa. É novidade, pela primeira vez aqui no Concelho e nesta rádio se está a promover um debate com os atuais candidatos, neste caso à União de Freguesias de Areias e Pias. É de salutar. É uma honra para mim ter sido convidado, uma honra e um privilégio estar aqui hoje neste debate com os meus colegas, a quem eu já aproveito para desejar as melhores felicidades para vocês no trabalho a realizar, que nós sabemos como é que é, sempre muito duro. Queria também dizer que, possivelmente, com estes debates, a rádio possivelmente irá promover a sua audiência e a sua visibilidade, que acho que merecem que isso venha a acontecer. Muito obrigado. Passando agora para Wanda Silva. Wanda,
O que é que tenciona, já falou aqui um pouco também de si e dos motivos que o levam a concorrer nesta candidatura à Junta de Freguesia. No seu ver, quais são as medidas que pretende apresentar e dar a conhecer também a todos os habitantes de Areias e Pias? Então, por ordem de prioridades, temos aqui uma série de situações que queremos resolver. Nós temos andado no porta a porta, ainda não conseguimos ir a todos os locais, mas pelo pouco que já ouvimos, alguns testemunhos, já percebemos e também já sabíamos que havia aqui um longo trabalho a fazer. Por ordem de urgência, sinalizo aqui as limpezas de ruas e caminhos vicinais, porque as zonas que ficam mais distantes do centro de Areias e Pias, as pessoas queixam-se muito da falta de limpeza nos caminhos vicinais e mesmo nas estradas. Temos também aqui que reforçar esta situação dos caixotes do lixo, colocar mais ecopontos, mais caixotes do lixo. Temos aqui a necessidade de verificar junto da TEG Ambiente o que é que se pode fazer para que esta situação deixe de acontecer, porque temos as aldeias sujas, é um cartão de visita mau, portanto os caixotes do lixo estão sempre cheios de lixo no chão e muitas vezes até vazios por dentro. Portanto, temos que fazer aqui uma ação de sensibilização para as pessoas, para que esta situação se venha a resolver. Temos também que intervir em sarjetas, taludes, etc. Fazer uma campanha de respeito pelo espaço público com folhetos, cartazes, contactos com recolhas de monos, entulhos, uma limpeza na nossa união de freguesias. Também urgente é saber qual é a situação, em que situação se encontra o cemitério de Areias, porque sabemos que temos ali um problema com falta de espaço. Portanto, nas assembleias tem-se falado sobre isso. Portanto, uma das coisas que eu quero fazer é pegar nesse dossiê e ver o que é que há para fazer e ser incansável perante as entidades competentes para resolver esse problema o mais rápido possível. De mais urgente, o que é que temos aqui? Temos os idosos que têm sido também muito esquecidos. Temos o Centro de Saúde de Areias, que é urgente que abra, porque temos uma população idosa e que está-se a deslocar para Ferreira do Zezer. Portanto, eu tenho estado em constante comunicação com a Câmara e a acompanhar essa situação. Segundo o que me disseram, neste momento está a ser intervencionada a parte a parte informática, a parte da rede já está solucionada, portanto a parte informática e posteriormente a parte do mobiliário, porque houve mobiliário que foi deslocado de Areias para outra zona e portanto precisamos de ter esse mobiliário de volta. Mas há ali a situação em que o mobiliário não pode ir já porque está a ser utilizado, penso que em Ferreira do Zezer. Wanda, já voltamos às suas propostas. Miguel, que propostas é que o Chega vai trazer para a freguesia? Pronto, aqui pegando um bocado naquilo que a Wanda falou, nas limpezas, não é só procurar limpar mais, é procurar fiscalizar o trabalho que é feito pelos empreiteiros, porque o trabalho é pago ao quilómetro e nós não podemos aceitar que o trabalho fique mal feito. E é preciso fiscalizar esse trabalho e perceber porque é que está a ser mal feito. E no caso, se comparar até, neste caso temos uma freguesia com muitos quilómetros de bermas e que precisávamos de perceber se um empreiteiro só chega ou se precisamos de mais empreiteiros, até porque eu acho que essa competição entre empreiteiros ia gerar um aumento da qualidade no trabalho. Normalmente baixar o preço também, não é? Isso aí, se o preço for tabulado, temos que cumprir para os dois igual, mas acho que essa competição unicamente pela qualidade ia ser vantajoso para a freguesia.
pronto, por aí. E também não esquecer dos caminhos florestais, com a situação de incêndios que temos, não podem ficar esquecidos, porque são caminhos que precisam de ser limpos e abertos. Alguns já nem estão transitáveis, e temos uma freguesia também altamente florestal. Ainda neste tema, temos que pressionar as entidades competentes, porque há 2 anos atrás andaram a fazer faixas de 10 metros, cortaram eucaliptos, cortaram sobreiros, cortaram carvalhos, só faltou despropriarem os 10 metros junto às estradas. E neste momento temos mato com mais de 1 metro de altura, e temos que perceber porque é que começou-se um trabalho e porque é que esse trabalho ficou em stand-by e não foi nada feito. Pois, pronto, era em relação a isso. Em relação ao cemitério, acho que não podemos estar só preocupados com cemitérios, porque o PS fala isto em todas as candidaturas, seja delas de 4 anos atrás ou de 8 anos atrás, está lá sempre os cemitérios. E nunca não mudam nada. Acho que isto já nem devia ser um tema do PS. Estão sempre a falar do mesmo e a dizer que vão resolver problemas, e depois, quando têm os problemas nas mãos, não os resolvem. Pronto, eu agora vou passar a outro tema, que seria o apoio à população envelhecida, que eu acho que é mais importante do que estarmos preocupados onde é que os vamos enterrar. Temos uma população envelhecida que ascende a 40%, deve estar na ordem dos 50%, isto pelos censos de 2021, e é nesses que nos temos que focar, porque são uma população bastante grande da nossa freguesia. E, neste caso, o que nós queremos é desenvolver um serviço de proximidade com visitas regulares, criar cursos informáticos, bem como outras matérias que lhes permitam desenvolver essas competências com novas tecnologias, e a criação de um transporte comunitário para consultas. Sabemos que muitos não têm capacidade para se deslocar e precisam de alguma forma de pagar, e eu não estou a dizer que isto tivesse que ser um serviço totalmente gratuito, mas Já existe o transporte a pedido. sim, mas não tenho conhecimento, mas penso que poderia ser melhorado. Então, Vou passar aqui ao António. No seu caso, não vou perguntar que propostas é que traz, mas porque com certeza que tem trabalho em andamento. Teve aqui estes 4 anos, o que é que ainda, 2 anos, o que é que ainda pode fazer na melhoria, ou se também quiser também poder-nos também explicar um pouco em algumas questões que o Chega e também o PS apresentaram aqui nesta conversa. Quando tomei posse há 2 anos como presidente, eu e o restante executivo desenhámos um plano que começava por, principalmente dentro da localidade de Pias e Areias, manter as bermas, os espaços públicos limpos e dignos de quem nos visitasse. Esse trabalho foi feito. Em seguida também começámos... António, peço-lhe que não mexa no microfone, que ouve-se tudo. Desculpa. E que também começámos a fazer um trabalho que desse alguma... para quem nos visite, para quem nos venha visitar, que nos desse alguma dignidade aos locais. E começámos por limpar as placas toponímicas, que em Areias são de chapa, em Pias, que isto antes da agregação, são de argamassa. Em Pias foram recuperadas, pintadas e limpas os painéis toponímicos. Em Areias as placas foram todas limpas, ou quase todas. Podia eventualmente ter passado alguma que não tivesse, porque são muitas. Substituição de muita sinalética, também. Preocupámos-nos com essa situação e substituímos bastante. Outra que nós também pedimos à Câmara para a aplicação de novas sinaléticas em alguns caminhos, como por exemplo os stops. Havia falta de stops em muitas saídas de ruas. Isso é um trabalho que nós temos que pedir à Câmara, porque a Câmara e as outras entidades é que dão o aval para a colocação desses respectivos sinais.
Entre outras coisas temos feito, limpeza de caminhos vicinais, alguns nem todos, e como disse aqui a colega muito bem, nós não conseguimos chegar a todo lado. Nós estamos sujeitos aos recursos da Câmara, com a disponibilização de mecanismo, neste caso máquinas e caminhões, e temos 2 dias por mês, 3, conforme os meses, e não nos permite chegar a todo o lado, porque são muito de caminhos que há para repor. E este ano, com o inverno que aconteceu, ainda mais difícil ficou. Agora também estamos na limpeza das cortinas dos aquedutos, fazer a limpeza, proceder à respectiva pintura. Até andávamos aqui a proceder ali naquelas faixinhas de amarelo e preto. Algumas estávamos a desenhar como elas estavam, mas aqui a colega Wanda alertou aí muito bem para essa situação, já foi corrigido. E outras coisas. Outra coisa que nós também nos preocupamos, ainda há bocadinho aqui foi falado, e realmente é a faixa etária com mais idade, mais idosa. Isto realmente tem que se fazer um trabalho de proximidade em relação a essas pessoas, porque elas estão sempre a necessitar do nosso apoio, seja para o que for. Nós, por exemplo, os nossos serviços em Areias, os serviços administrativos, além do trabalho que fazem em circunstâncias, que é os CTTs e o outro trabalho diário, também são chamadas a resolver problemas que não estão alocados à junta, como por exemplo, recebem um documento do hospital para marcar uma consulta, recebem da Câmara, recebem de entidades, e as pessoas, é evidente, a maior parte delas não sabem o que é que aquilo significa, não sabem ler aquilo e deslocam-se à junta, e nós temos, como é lógico, todo o prazer em ajudar estas pessoas, e acho que devemos de o fazer, e seja nós ou seja quem lá ficar posteriormente, é um trabalho que tem de vir a ser feito, e cada vez mais, porque cada vez, como ainda há bocadinho referi, vamos ter mais idosos na nossa freguesia. Agora, quanto a novos projetos, isto havia aqui muita coisa para falar, e também não vou aqui falar naquilo que nós fizemos nestes 2 anos, em tudo. Até apenas aqui alguma parte desse trabalho que temos vindo a executar. Falando no trabalho a desenvolver, temos aqui um trabalho, uma obra para executar, e essa é inadiável. Ainda há bocadinho aqui o Bernardo estava a falar, mas não é bem assim, porque o cemitério requer muita sensibilidade. É um espaço onde as pessoas são colocadas, inumadas, gerações, e pronto, há que isto... nós temos lá, eu já estou, como já disse ainda há bocadinho, já estive nas Pias 4 anos, estou há 13 em Areias, e já temos uma ideia, temos uma repercussão de como é que essas coisas funcionam. Isto, pronto, as pessoas às vezes até falam em questões, ou vão lá por uma campa não estar devidamente regularizada, ou porque foi vandalizada, ou porque descaiu um bocadinho, e nós, por vezes até, possivelmente nem temos nada a ver com o assunto, mas nunca partimos para essa situação de dizer que não temos. Tentamos sempre, com calma e moderadamente, esclarecer a pessoa, porque, como estava a dizer, isto é um espaço com alguma sensibilidade. E falando nós temos o projeto do cemitério, como disse muito bem ali a Dona Wanda. Esse projeto do cemitério já o iniciámos quando nós tomámos posse, eu como Presidente e o meu Executivo, em janeiro de 2024. Começámos por iniciar a documentação com um projeto para a ampliação do cemitério. Fizemos o projeto, submetemos-lo à CCDR, que é a entidade para validar todo esse processo, e a CCDR, na altura, recusou-nos o nosso pedido, porque o terreno que nós pretendíamos para ampliar o cemitério, que fica contíguo ao cemitério, fica no topo do cemitério, estava em rende-rende. Isso bloqueou-nos. Depois, com o desenrolar do tempo, aqui a Câmara conseguiu desbloquear essa situação, e ficámos em posição de poder outra vez solicitar o parecer à CCDR e à Delegação de Saúde. Posso aqui agora dizê-lo, porque isto foi agora há poucos dias,
que já recebemos a visita do técnico do CCDR, neste caso o Sr. Arquiteto, salvo erro Barão, também não interessa muito para o caso, e o delegado de saúde. E no local fomos informados, e verbalmente, é preciso que se note verbalmente, que o parecer ia ser positivo, o que é muito importante para nós. Porquê? Porque nós agora acabámos de abrir e emparedar 12 sepulturas, já num espaço que já não estava destinado para o fazer. Mas temos lá o terreno e é evidente que estas coisas, como eu ainda há bocadinho disse, chegar lá uma pessoa para concessionar uma sepultura e a Junta não poder disponibilizar essa sepultura, isto realmente era muito mau e acho que não era por aí o caminho que devíamos seguir. Temos aqui também, deparámos-nos com outra situação ou situações, foi o caso de só a parcela chamada o cemitério velho, vamos lá, é que está legal, é que está em nome da Junta. As outras, a ala poente e a ala nascente, não estavam. Conclusão, estamos também a tratar nessa área de unificar as parcelas todas para ficarem em nome da freguesia, da União de Freguesias de Areias e Pias. Agora, a partir daqui, o projeto, agora falta-nos vir por escrita a validação, que sei que vai surgir, pelas palavras que eles lá nos disseram e pela dica que nos deram, e então depois há que meter mãos à obra. E eu aqui até também, aqui aos meus colegas também lhe posso adiantar, e aqui nós já temos falado nas assembleias sobre essa situação. Nós aqui, desde então que iniciámos esse projeto para a ampliação do cemitério, tivemos alguma contenção nas despesas e temos de ter. Sabemos que isto vai ser preciso uma verba avultada, porque isto vai ser ampliado em cerca de 3.000 metros o cemitério e vai ter que ser vedado, como é natural, por um muro com cerca de 2 metros e tal em toda a volta. Portanto, isto vai-nos... a execução desta obra é evidente que vai para uns milhares de euros. E daí nós nos temos estado a proteger em relação a isso. Havia muito mais coisas que eu, daqui a bocadinho, se me derem a oportunidade, irei falar, que nós pretendemos, e penso que ainda vamos conseguir, se realmente viermos a ser reeleitos. Mas isto, e também vamos contar com o apoio da Câmara, como não podia deixar de ser, mas isto é uma obra, por exemplo, que eu, por uma estimativa que nós temos, e como temos lá a técnica também que trabalha nessa área, a nossa secretária, a Dona Dina, isto é uma obra que possivelmente ficará nos cerca de 200.000 euros. Para uma junta que tem um orçamento abaixo dos 300.000 e que aos recursos humanos tem um gasto normalmente aí na volta dos 50%, pouco nos resta, não é? Para podermos fazer aquilo que nós queremos fazer. Tenho que poupar. Caso seja eleita, Wanda, já ficou aqui com alguns números, mas diga. Eu queria responder aqui à conversa do colega do Chega de há pouco. Para dizer que eu não sou PS, eu sou Wanda Silva, que estou aqui em representação do PS. E, portanto, eu gostaria que esta reunião decorresse sem faltas de respeito, porque eu também não estou aqui para faltar ao respeito a ninguém, mas da parte do Chega isso já é um hábito. E então, eu vou falar no plano que eu tenho para idosos, porque, como ele disse, mas está-se a rir porquê? Eu estou a dizer alguma piada? Não, está a dizer que eu estou-lhe a faltar ao respeito por tê-la referido como sendo do PS, onde é que eu lhe falta ao respeito? Não é assim que se fala com as pessoas. Já está-me a dizer que já estão habituados a faltas de respeito. Isto é o primeiro debate que tem com uma pessoa do Chega. Já está, referiu-se a mim como do então, PS. Já está a dizer então, que é só por aí é que eu estou a dizer. O Chega é assim que funciona. É assim que funciona. Portanto, eu vou dizer o seguinte, vou dizer aqui a proposta que eu tenho para os idosos, ok? Para o acompanhamento e combate à solidão. Tenho um plano de voluntariado para apoio e companhia. Identificar os idosos em articulação com as IPSS, centros de saúde e vizinhos. Cada voluntário acompanhará 1 a 3 idosos, com visitas semanais, mais contactos telefónicos. Ações práticas como conversas, pequenos recados, apoio a medicamentos,
algumas lembranças, ajudar com a TV, com o telefone, ou até mesmo fazer simples telefonemas para familiares, porque há idosos que nem conseguem ter acesso a um telefone. Coordenação local com escalas e caderno de registro de visitas, almoços comunitários, mensais e passeios. Também tenho aqui, para a saúde e bem-estar perto de casa, rastreios gratuitos. Estou a falar sempre, quando eu falo isto, é sempre em Areias e Pias. Rastreios gratuitos, atenção, diabetes, visão, audição, com parcerias de saúde e IPSS. Transporte solidário para consultas e tratamentos, sempre que necessário. Sessões de prevenção, nutrição, saúde mental, doenças crónicas, primeiros socorros. Gabinete de apoio à saúde e bem-estar. Portanto, é este o plano que nós estamos a desenhar para apoio aos idosos. Agarrando na questão e falando também da ampliação do cemitério, temos aqui já um valor aproximado de 200 mil euros cada obra, tendo a junta um orçamento inferior a 300 mil euros. Como é que tenciona, caso seja eleita, tratar-se desta situação? Com certeza que teremos que recorrer a pedir ajuda à Câmara Municipal, se assim for necessário. Muito bem. Aproveito e coloco a mesma questão também aqui ao Miguel em relação a esta questão. Sim, em relação ao orçamento, sim. Quando eu estava a falar que não pode ser os cemitérios não podem ser sempre a prioridade, e a conversa é neste sentido de ser o orçamento, estamos a falar mais de 60%, vai ser alocado no cemitério. É nesse aspecto é que eu acho que não devia de ser uma prioridade. Temos que fazer o trabalho, mas temos que gerir as percentagens do orçamento de forma ajustada, porque isso põe em causa o trabalho todo que vamos fazer na junta. Fazendo esse investimento, o que é que vamos fazer depois com o restante? Apenas com o restante. Não temos muito trabalho a fazer. Até do anterior mandato já havia um trabalho que não ficou concluído junto à junta de freguesia, e esses problemas depois vão se acumulando e não se conseguem regularizar por falta de orçamento e por haver investimentos que não são ajustados às capacidades do orçamento da junta. Muito bem, vou agarrar aqui noutro assunto, e é sempre um assunto também bastante sensível. Estamos a falar porque ainda estamos em época de incêndios, e há pouco também o Miguel falou e colocou exatamente essa questão, falou da limpeza das matas e dos caminhos vicinais, sendo Ferreira do Zezer um concelho que tem uma grande parte de floresta. Felizmente não tem sido assolado por nenhum incêndio grande, mas o que é que, por exemplo, e coloco a questão já ao Miguel e depois damos a volta, o que é que pensa que se deve fazer no trabalho, e até porque temos aqui o atual Presidente da Junta que nos pode também dar aqui alguma ideia de como as coisas podem ser, ou como elas estão a acontecer nesta altura. O que é que pensa fazer também em relação a este assunto? Como eu falei, temos um problema sempre quando há um incêndio, são as faixas de 10 metros, e isso já ficou evidente quando temos empresas a fazer a limpeza dos 10 metros mandado pelo município ou por outra entidade. Se essa faixa foi feita e foi um investimento tão caro, porque é que deixou de se fazer? Quando estamos a falar no combate ao incêndio, onde é que os bombeiros se posicionam? É na estrada. Se eles têm ali uma fonte de combustível a 10 metros que não está limpa, como é que nós vamos fazer esse combate de forma eficaz? Por aí, e mais, os caminhos prioritários que foram limpos eram os que davam acesso a aldeias mais isoladas. Se esses acessos estão com mato, como é que as pessoas se vão sair das aldeias de forma mais fácil? Né? É evidente. E sabemos que não há o perigo, neste caso, de caírem árvores, porque foram cortadas, até sobreiros que não se podem cortar, foram cortados os que estavam em risco de ceder para a estrada. E é por aí, não é preciso inventarmos nada, as coisas estão todas inventadas e é simplesmente fazer o que tem que ser feito. Se houver orçamento
munir as pessoas de equipamentos de combate aos incêndios, como kits para carrinhas, pick-ups, como nós vemos equipados em viaturas da Câmara e outras viaturas privadas. Está em vigor também aquele que agora não me ocorre o nome, da Aldeia Segura, portanto isso está a ser feito também, António. Esse é um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo a esta parte, com a nomeação de uma pessoa naqueles lugares que estão menos seguros, vamos lá, mais junto à floresta, e com a sinalização dos respectiva sinalética, onde as pessoas se devem juntar, no caso da deflagração do incêndio ou de uma ignição, onde elas devem ficar, e essa pessoa responsável para que consiga juntar as pessoas e colocá-las ali. Têm sido feitos simulacros? Sim, foram feitos, ultimamente não. Já foi aqui há uns anos atrás, foram feitos alguns simulacros, mas realmente, ultimamente, isto tem estado numa fase de contenção e não tem. Coloquei esta questão porque, de facto, em alguns dos incêndios que assolaram este verão em Portugal, houve aldeias exatamente em que esse mesmo plano foi seguido à risca e não houve problemas nenhuns. Wanda, em relação a este tema dos incêndios, que é sempre também um tema muito sensível. Então, em relação aos incêndios, o que nós estamos a projetar será, então, campanhas de civismo também. As pessoas temos que sensibilizar as pessoas para limpar os terrenos. Muitas vezes os vizinhos, ou seja, os proprietários limpam as casas à volta, mas depois não conhecem o vizinho ou não conseguem localizar o vizinho. Portanto, nós temos que localizar os proprietários e temos formas de... O que é que acha que está a falhar nesse processo? Porque é notório, vê-se uma propriedade limpa e ao lado está completamente toda cheia de mato. Eu acho que isso pode ser um trabalho da Junta de Freguesia em articulação com a Câmara Municipal. Portanto, localizar essas pessoas. Muitas vezes são heranças e sei que não é fácil, mas também não é impossível de o fazer. Mas é preciso fazer um trabalho com antecipação, não é no verão. Tem que ser um trabalho de inverno, de prevenção. Aliás, está a decorrer uma campanha na televisão e tudo para legalizar até os terrenos e também para identificar os proprietários. Exatamente. Com esta lei nova que saiu também já vem ajudar. Mas temos que agir atempadamente, não é quando as coisas estão a acontecer. Portanto, e aqui o que nós queremos é ter um plano de prevenção de incêndios, que é isso mesmo, e de apagões também, dessas situações, fazer simulacros com os bombeiros e a proteção civil, fazer o dia da limpeza comunitária, onde vamos também não só falar nos caixotes do lixo, como nessa parte da limpeza dos terrenos, e aplicar e que as entidades competentes, ou seja, fazer força para que as entidades competentes apliquem as coimas aos proprietários que não limpam os terrenos. Porque o que dizem é, não conseguimos localizar, não sabemos de quem é. Não, conseguimos localizar, sim. E eu digo isto porque durante muito tempo eu fui interveniente na compra de muitos terrenos ali da zona e eu conseguia localizar os proprietários. Portanto, se eu consigo, os outros também conseguem. Portanto, aliás, localizar... existem as conservatórias para isso mesmo, não é? Exatamente. Localizar essas pessoas e aplicar coimas pesadas para que sejam limpos esses terrenos. Se as pessoas não limparem, tem que haver uma solução. Ou os vizinhos tomam posse daqueles terrenos, por lei, como é óbvio, ou as câmaras e as juntas de freguesia têm que fazer o trabalho. Mas não podemos deixar, como zonas onde eu andei, em Lagoa e nos matos, em que as casas estão ali, se houver um incêndio, não há hipótese alguma. Pronto. E é isto que eu quero fazer. Sensibilizar as pessoas, simulacros e procurar os proprietários que não limpam os terrenos. Permita-me só que eu faça, que coloque aqui uma questão ao António, porque nestas questões
O Presidente de Junta, muitas das vezes, trabalha quase 24 horas por dia, porque tem sempre o telefone disponível. É talvez das piores profissões do mundo, mas é normalmente uma profissão em que a pessoa está disponível 24 horas por dia. Tem-lhe feito queixa em relação à limpeza de terrenos, em relação a algumas situações que, por acaso, ou que possam ser sinalizadas como preocupantes e com um elevado risco de incêndio? Sim, nessa área e nesse aspecto temos recebido muitas reclamações, tanto eu pessoalmente como nos serviços da Junta, de situações de terrenos que não têm sido limpos. Só que isto não é à partida e não é tão fácil como parece, porque isso exige determinadas situações que, por exemplo, nós temos um terreno que é necessário ser limpo, o vizinho ou o proprietário do terreno ao lado vem-nos dar essa informação. Nós não temos competência para exercer, para notificar o proprietário ou algo semelhante. Nós temos que colocar isso ao município ou ao GNR, ou à GNR, neste caso for ao CEPNA, melhor é. E só depois, a partir daí, é que será desenvolvido o processo, que demora meses, porque isso a Câmara vai ter, ou neste caso a gente, se for a CEPNA, depois também remete isso para a Câmara, vai ter que notificar o proprietário. Por vezes não é fácil, apesar de haver a conservatória, mas há terrenos que já estão numa geração atrás, se calhar na terceira geração antes, e não é fácil indicar os novos proprietários. Depois da notificação, de conseguirem perceber quem é o proprietário, tem que fazer a notificação. Depois da notificação, obedece aqui um prazo, que eu agora não tenho em mente, mas sei que é um prazo ainda dilatado, para a pessoa responder ou não, e passado esse prazo, então é que se parte para a execução da limpeza do terreno, neste caso, se for o caso da limpeza. Portanto, isto é um processo que não é assim tão linear como isso. Tem os seus trâmites e há pessoas que eu sei que chegam a ficar, e já tem acontecido, 1 ano e até 2 à espera que o terreno seja limpo, por causa de toda esta situação, de cumprir a lei, está em vigência. Muito bem. Eu sugiro que passemos para outro assunto, até porque temos mais 10 minutinhos ainda e já estamos praticamente na reta final. Só em relação aqui, uma coisinha, ainda há bocadinho aqui do amigo Miguel, queria só aqui, em relação que passou-me, e é só para pôr ao corrente da situação. Isto é que a nível da limpeza das vermas da estrada e das valetas, nós pedimos orçamento e temos que enviar convite, que isto já é um valor superior àquilo que normalmente que se pode solicitar por orçamento. Pedimos convite e neste caso é necessário a 3, mas nós pedimos a 4. E é evidente que enverdamos sempre nos dá o preço mais baixo, como é natural. Depois nós andamos, e até porque temos os nossos funcionários que também andam depois na retaguarda a fazer aquelas limpezas que ficam nas cortinas, ao pé da sinalética, pelo menos nas estradas com mais visibilidade. E também não nas estradas com mais visibilidade. A Wanda queria também dizer ainda mais. Era aqui para finalizar aqui a parte da proteção dos incêndios. Claro que também temos que garantir o acesso aos bombeiros, não é? Manter as estradas limpas, os caminhos onde os bombeiros têm que passar para conseguir chegar aos incêndios. Muito bem. Vamos mudar agora de assunto. Vamos falar sobre o centro de saúde. Vamos ter que ser muito rápidos, porque 10 minutos vão esgotar no instante. Temos apenas 10 minutos para falarmos sobre este assunto e depois encerrarmos aqui esta conversa. Quem lançou exatamente este tema foi a Wanda, o Centro de Saúde de Areias. O que é que nos diz em relação ao funcionamento e o que é preciso melhorar, o que é preciso tratar em relação ao Centro de Saúde de Areias? Em relação ao centro de saúde, portanto, as obras foram concluídas, portanto, o que é muito positivo.
Sabemos que o médico de família já está disponível. E como eu disse, sabemos que a Redes já fez a intervenção, que era também o que estava aqui a bloquear, porque a Redes, todos sabemos que é muito demorosa nestas situações. E portanto só nos falta aqui mesmo esta parte da informática e de transferir o mobiliário, e o centro de saúde ficará a funcionar melhor do que antes, com mais condições, e queremos garantir que não falte médico, porque é uma realidade. Era uma obra muito aguardada. Era muito aguardada, foi muito morosa, e eu fui sempre também estando em cima da situação e questionando, e pronto, vamos ver se brevemente a porta estará aberta. Esperamos que sim. Miguel, Centro de Saúde. O que a Wanda disse é verdade, mas aqui acho que há um ponto que não nos podemos esquecer, que é ir conversar com o médico e perceber quais é que são as projeções dele para o futuro. É uma pessoa que está reformada, já tem alguma idade, e é preciso perceber qual é a ideia dele para o futuro, como é que ele quer fazer, e se precisamos de procurar já outra alternativa ou se podemos contar com ele a longo prazo. Acho que é por aí. António. Em relação ao centro de saúde, as obras já eram para estar concluídas há cerca de um ano, tem-se vindo a arrastar, o que realmente é mau para os utentes. As pessoas, normalmente, que a maioria delas que visitam o centro de saúde e que vão ao médico, são pessoas já com muita falta de mobilidade, têm-se deslocado para Ferreira, apesar de haver o transporte a pedido, mas não é como se for em Areias, não tem nada a ver, como nós sabemos. Eu ainda não visitei as instalações, espero que elas sejam dignas de quem as vai utilizar, neste caso os utentes. Quanto aqui à questão do médico, também estou um pouco de acordo aqui com o amigo Bernardo, porque realmente é uma pessoa na reforma, já tem uma determinada idade e sabemos que, entretanto, possivelmente será aposentado. E espero que não ficamos outra vez com aquele espaço vazio, que isso é muito preocupante. É uma situação também que nos preocupa e que nós temos estado atentos, porque um centro de saúde, Areias tem um centro de saúde, mas são as pessoas que têm vindo a ser canalizadas para Ferreira, o que realmente não será a melhor situação para quem tem que se deslocar, como é evidente. Muito bem, nós vamos entrar na reta final desta conversa. Vou dar a palavra agora a Wanda. Quer ainda fazer algo mais acerca deste assunto? Não, acerca deste assunto acho que, pronto, concordo com os colegas. Temos um médico já reformado, mas também sabemos que é um problema geral a nível nacional, a falta de médicos. Esperamos que haja outro para o substituir quando ele já não puder trabalhar. Não vamos sofrer por antecipação, vamos prevenir, tentar prevenir. Muito bem, caso seja eleita, qual é a primeira coisa que vai fazer? A primeira coisa que vou fazer é proximidade com as pessoas, com os idosos principalmente. Implementar o plano que tenho para os idosos. Tenho muitos outros planos que gostaria aqui de falar, mas já percebi que não temos muito tempo. Mas quero falar na fibra óptica para Pias, que serei incansável perante as entidades competentes para perceber como é que está o dossiê e para que o mais rapidamente possível as pessoas de Pias tenham internet, porque hoje em dia é das coisas quase mais importantes, e para a fixação de pessoas também. Em relação à fixação de pessoas, também queria falar sobre isso, não sei se tenho tempo. Portanto, estamos com esse problema, com a falta de pessoas nas nossas aldeias, mas isto é um problema que já vem de há muito tempo atrás, ou seja, que já iniciou há muito tempo atrás. Temos o problema também que muita gente quer comprar casas na zona e desistiu de o fazer porque havia uma morosidade na parte da Câmara Municipal e porque não tínhamos o plano diretor municipal ainda aprovado. Portanto, isto há 30 anos atrás ou 40, quando o Executivo em funções deixou as pessoas fazerem obras, deixou as pessoas acrescentarem casas e fazerem casas em todo lado, principalmente
aumentar as casas em zonas RAN e REN. Entretanto, depois, quando houve a crise em Portugal, que as pessoas emigraram, as casas ficaram vazias e hoje, nestes tempos atrás, quando quiseram começar a legalizar as casas, perceberam que era impossível porque estavam em zona de RAN e REN. Portanto, isto é um problema que já vem... Acha que há uma falta de informação aos proprietários e próprias pessoas, por exemplo, não acompanharem a evolução de um plano, de um PDM, e saber se a sua casa está ou não está nem em rede Natura ou se é possível fazer alguma coisa? Acha que falta aqui alguma informação também às pessoas? É possível que sim, mas isto há 30 anos atrás as pessoas sabiam lá o que era o PDM ou sabiam lá o que era RAN e REN nestas aldeias. Não sabiam. Eu tenho o exemplo, por exemplo, da casa dos meus pais, em que a Câmara autorizou que fosse acrescentado 150 metros quadrados e que até ajudou na reconstrução, com materiais e etc. E é claro que para os meus pais aquilo foi muito benéfico. Mas quando eu venho à Câmara a dizer que quero legalizar a casa dos meus pais, porque percebi que não estava legalizada, disseram-me que isso não é possível fazer porque está em RAN e REN. E eu perguntei, então, mas foi o Executivo que deixou e até ajudou a reconstruir, como é que é possível? Pronto, e na altura o Dr. Jacinto muito bem disse-me, eu não posso estar aqui agora a legalizar coisas que não são possíveis legalizar. Ok, tudo bem. Pronto, hoje já temos um plano diretor municipal aprovado, já temos muitas situações em que as casas podem ser legalizadas, mas isto criou aqui um mau, ou seja, um rótulo em Ferreira do Zezer. E então muita gente que pensava em comprar aqui na zona acabou por comprar em Alveiazer e noutras zonas. E ainda hoje este ruído se ouve. Eu não compro lá porque é muito difícil legalizar. Ainda bem que o plano diretor municipal já está regularizado, muitas casas já estão a ser legalizadas, que vai levar também o seu tempo, e isso também vai permitir que as pessoas comecem novamente a querer investir na nossa zona. Depois, também temos aqui uma situação que é Areias e Pias. Temos uma zona muito desenvolvida, que é Ave Casta, e muito bem, porque tem o moinho, porque tem a gruta, e então, em Ave Casta já quase não há casas para vender. As casas estão todas reconstruídas, uma zona está muito bonita, e muito bem, estou completamente de acordo, que eu próprio também estou lá a reconstruir uma casa. Mas o resto das aldeias que temos ali à volta, a Lagoa, os Matos, o Rego da Murta, Pias, essas zonas estão cheias de casas abandonadas, porque também essas zonas não estão no mapa. Então temos de trazer essas zonas para o mapa. Porque todas essas zonas têm uma história, não é só a Ave Casta. A Ave Casta tem um grande potencial turístico, mas todas as zonas têm um potencial. Quer seja uns fontanários, quer seja uma ponte romana, quer seja uma capela, uma igreja. Então, nós queremos fazer uma rota turística que abranja essas zonas todas e que lance essas zonas para o mapa também. Wanda, temos que avançar. Peço desculpa. Miguel Bernardo, do Chega, caso seja eleito, qual é a primeira medida que vai ir tomar? Atrás da população, ver a população, ver quais é que são as necessidades iminentes e principais para executar mais rápido, criar melhores condições em articulação com o município no ATL, do Centro Escolar de Areias, e também provavelmente tentar aumentar a verba para a instituição que faz o transporte das crianças, para ser um transporte mais rápido e mais eficaz, melhorar e desburocratizar o incentivo à natalidade que já existe, mas nem é um incentivo, é uma pequena ajuda, e ainda por cima bastante burocrático, e que nem faz diferenciação entre pais solteiros e não. O valor é igual para toda a gente, e acho que isso também não faz muito sentido. E em relação ao turismo, apostar no turismo sim, mas em parceria com empresas que nos demonstrem, que
que parcerias com empresas agrícolas, que temos imensas a nível de lagares, empresas, pronto, várias empresas que têm a sua vertente de trabalho, e que isso é o turismo do futuro para as pessoas que vivem na cidade, que não têm contacto nenhum com a agricultura e com o mundo rural. É esse o tipo de turismo que neste momento nós podemos criar um valor acrescentado, porque fontes e outro tipo de turismo há em imensos lugares e já estão a ser explorados a sério. Aqui nós precisamos de fazer coisas novas para criar um valor acrescentado e as empresas poderem ser expostas, serem visíveis a quem está numa cidade e no final ainda dessas visitas poderem vender alguns dos seus produtos. E é isto. António. Em relação realmente a esse trabalho que se tem que fazer junto das pessoas mais idosas, isso é um trabalho que também faz parte do nosso programa eleitoral, porque acho que é de uma relevância e também de uma prioridade total, que é o trabalho de proximidade junto dessa população. Principalmente as pessoas, como ainda há bocadinho já referi, que se situam numa faixa etária de mais idade. Nós temos de estar sempre alerta, porque as pessoas, por vezes, e mesmo os vizinhos, não têm a percepção de que aquelas pessoas estão em dificuldade por algum motivo, ou porque se sentem isoladas, ou porque não têm o devido acompanhamento dos familiares, e essas pessoas precisam da nossa ajuda. E nós já temos tido casos desses, pessoas que nos pedem ajuda, e às vezes basta dizer um olá, basta dizer está tudo bem, para as pessoas sentirem outro tipo de conforto. Isso é importante e é a parte principal que qualquer um de nós e qualquer programa do qual deve fazer parte. Porque isto cada vez vai ser mais necessário, as pessoas cada vez vão ter mais dificuldade, para aquilo tudo que já dissemos, que é as pessoas cada vez, a freguesia, e não só esta, vai ficar mais envelhecida. Isso é um trabalho que tem que ser feito, que é o trabalho de proximidade. Isso aí não há volta a dar. Depois também em relação ao turismo, estou de acordo também se realmente, e também faz parte do nosso programa, que é criar um roteiro que faça a ligação, o elo de ligação entre os principais monumentos e alguns históricos dentro da União de Freguesias, e isso é muito importante para quem nos visita, e ter realmente um mapa que indique quais os locais mais importantes a visitar, o que não existe de momento. Depois haveria muito mais a dizer, mas também me vou ficar por aqui. É verdade, há muito mais haveria a dizer. Wanda, E aqui mais alguns pontos que queria... não temos tempo. Vou ser rápida. Pode ser? Ok, então, força. Então, sobre a cultura também temos aqui algumas coisas a apresentar. Principalmente a rota turística, como o colega estava a dizer, também faz parte do nosso programa. A rota turística, mas a rota turística que passa em todas as localidades, ok? Em todas as localidades. Oficinas de saberes tradicionais, cestaria, costura, mantas de retalhos, etc. Portanto, queremos aqui usar os idosos, o que eles sabem fazer, para ensinar os mais novos. Ou seja, fazer um envelhecimento ativo. Queremos Wanda, criar, temos mesmo que terminar. queremos criar o dia do vizinho, o dia da música. Temos mesmo que terminar. Não temos mais tempo. Okay. Quero agradecer Peço o facto de se terem deslocado aqui aos estúdios do emissora regional do Zezer. Quero desejar, em nome também da direção, boa campanha para todos. Muito obrigado. E voltaremos com certeza a falar depois do dia 12 de... Já felicidades aos meus colegas, à Obrigado, emissora regional igualmente. do Zezer, e obrigado por nos terem acolhido aqui. Foi com muito gosto que eu cá tive, e com certeza que os meus colegas também. Claro que Até sim. uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.